Seja bem-vindo a esse programa sobre logística. Logística em Movimento. É uma iniciativa da Comissão Especial de Logística aqui do CRA-RJ, trazendo sempre novidades e conhecimentos dessa área tão fundamental nas organizações. Para conversar com a gente aqui o administrador Hélio Merim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Merim. Tudo bem? Tudo ótimo, José. Você é tranquilo? Tranquilo. Bom, a gente vai falar sobre logística inbound e outbound. Queria que o senhor especificasse quais as diferenças entre essas duas para a gente já começar a entender esses conceitos aí. Bom, legal. A primeira coisa é a gente entender que a logística ela permeia o fluxo completo, né? Desde lá do fornecedor até o cliente final. Mas por uma questão organizacional e também didática, muitas das vezes a gente acaba dividindo essa cadeia em três grandes pedaços. O primeiro deles é o que você conceituou e colocou muito bem, chamada logística inbound. E aí, quando a gente está falando está pegando toda a parte de entrada. Então, é toda a parte relacionada a suprimento. Ou seja, toda a parte de compra, de fornecedor, é tudo que chega para um processo de transformação. Então, o profissional que é responsável pela logística inbound, ele acaba sendo responsável por toda a parte relacionada à negociação com o fornecedor, toda a parte de entrada de insumos e de informações dentro da organização. A parte outbound, né, o out é de saída, ou seja, do momento que o produto está disponível na produção até ele chegar ao cliente, e aí já passa a ser responsabilidade da logística outbound, ou seja, tudo que é da porta para fora da indústria, ele então pega essa parte também chamada de distribuição. E no meio tem lá a parte da intralogística, que qualquer dia a gente tem que marcar para conversar sobre ela. A gente vai falar sobre ela sim. Existe uma mais importante do que a outra? Como é essa escala? Se a gente olhar pelo conceito de cadeia, como está tudo interligado, não existe mais importante que a outra, né? Se a gente fizesse uma analogia com um time de futebol, a gente não poderia dizer que o atacante é mais importante que o goleiro e vice-versa. Apesar de um ganhar mais do que o outro. Verdade. O que acontece é que tem atividades que elas afetam mais diretamente o cliente. Então, a parte de logística outbound, como ela está mais próxima do cliente, ela acaba gerando um impacto maior frente ao cliente. Mas todas elas são importantes. Outra coisa também que diferencia um pouco é que quando você está falando da logística outbound, você está falando de distribuição, e distribuição tem uma complexidade também bastante razoável. Então você imagina, você trabalha numa distribuidora de refrigerante e você tem que atender todos os bares e restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. Isso tem uma complexidade diferente do que essa pessoa que trabalha na logística inbound dessa fábrica de refrigerante, que tem que adquirir matérias-primas, que acaba tendo um grupo menor de fornecedores para tratar. Então, o que eu acho é que são complexidades diferentes, mas todas são importantes. Se a inbound não funcionar bem, provavelmente a gente não vai ter o produto acabado para entregar lá para o cliente final, e a logística outbound não vai ter o que fazer. O senhor citou que a outbound ela afeta um pouco mais o cliente porque está mais próximo. Poderia considerar o inverso também, da inbound afetar talvez mais a empresa, porque se entra ruim a mercadoria ou os fornecedores, lá na frente se sair ruim para o cliente, quem vai ficar com prejuízo vai ser a empresa diante dos direitos do consumidor. Poderia fazer essa analogia também? Perfeito. A logística inbound está muito próxima do fornecedor e a logística outbound está muito próxima do cliente final. Se a gente não tiver bons processos que sejam ajustados para a qualificação de fornecedor, para que o fornecedor entregue as matérias-primas dentro do prazo que foram acordadas, dentro dos padrões de qualidade, a gente vai ter problema daqui para frente. É mais ou menos como se a gente estivesse falando de um cozinheiro em que ele fala assim, se eu não tiver bons insumos para fazer aquela determinada refeição, eu não vou conseguir ofertar um produto final bacana. Então, por isso que a gente fala que as duas têm grande importância, né? Uma está mais próxima do cliente e outra está mais próxima do fornecedor. Benefícios perceptíveis dessa boa prática dessas duas logísticas, quais seriam? Quando a gente fala lá da logística inbound, ela é decisiva, por exemplo, quando a gente está falando de qualidade de insumos que você vai estar adquirindo. Então, a gente entende que se você não compra bem, daí para frente tudo vai mal, né? Então, se você não negocia bem com os seus fornecedores, a qualidade do produto, o prazo de entrega, o preço aquilo que você está comprando, isso acaba refletindo lá no produto final. Então,
as empresas têm cada vez mais investido nisso. E se a gente falar, por exemplo, de empresas do varejo, essas têm um foco muito grande nessa parte de negociação com o fornecedor, porque elas não transformam, né? Então a gente pega uma grande rede de supermercado, ela compra um produto e ela repassa para nós consumidores. Então logística em balde para eles é muito forte, muito relevante e decisiva no negócio, né? Se for mal, se ele comprar mal, ele não consegue vender bem. E lá na logística outbound, os benefícios são que cada vez mais a gente vai precisar ser mais ágil na entrega do produto ao cliente. Cada um de nós, quando decidir por comprar um produto, além do preço, da qualidade, a gente vai decidir por aquela empresa que consegue nos entregar no momento que a gente deseja. Então, por isso que a gente tem que ter foco nas duas lá. Num outro momento a gente conversa um pouco mais sobre a questão de fornecedores, mas acho que nesse primeiro momento é válido lembrar que fornecedor também precisa tratar dessa questão do outbound também. Sim, quando a gente fala da cadeia, a gente está falando que cada empresa tem a sua própria cadeia. Então vamos pegar, por exemplo, um fornecedor em que nós vamos adquirir lá chip para colocar no nosso telefone celular. Nós estamos falando da empresa de chip. Esse fornecedor também tem a cadeia dele e ele precisa assegurar que a parte de logística outbound dele vai nos atender bem. Porque não adianta o cara também ter um produto super bacana e não conseguir fazer com que aquele produto dele, que para nós vai ser uma matéria-prima, chegue adequado. Então essas coisas acabam que vão virando várias cadeias interligadas. Formando-se uma cadeia aí bem global e interorganizacional. Verdade. E é por isso que hoje a gente está falando de cadeias cada vez mais globais. Então nós temos hoje produtos que a gente olha para o produto e vê que vem partes do mundo inteiro. Significa que se essas coisas não estiverem sincronizadas, pode ser que você não consiga entregar um produto porque um desses teus fornecedores não atendeu aqueles requisitos que foram devidamente acordados. E acho que é bom lembrar também, não sei, ou é válido mencionar, que não é uma cadeia linear como o metrô do Rio de Janeiro. Não. É uma cadeia muito mais complexa. Né? E acho que também é bom a gente ressaltar que, por se tratar de uma cadeia, não adianta a gente ter elos muito fortes e elos muito fracos. É como se a gente pensasse no nosso cordão. Quando alguém puxa o nosso cordão, ele arrebenta no elo mais fraco. E assim também é na logística. Não adianta você ter uma operação sua muito boa, muito forte, muito robusta e o teu fornecedor não tem. Quando puxar, vai arrebentar esse elo. Então, a grande missão do profissional de logística é reforçar os elos da sua cadeia e contribuir para que os elos das cadeias antecessoras ou subcessoras também estejam bem alinhados. Obrigado, Merim, pela sua participação.